Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3 responsivo. E nessa aula nós vamos aí aprender a utilizar aí Media Types com algumas expressões, ou seja, definir nossas propriedades para formatar aí o nosso site para diversos dispositivos. Okay? Eu estou aqui no site do nosso projeto final e perceba que conforme eu diminuo aqui a tela, ele se ajusta aí a resolução, ok? E é isso que nós vamos aprender nessa aula. Eu vou fechar aqui o site do nosso projeto final. Eu já estou aqui com o nosso Notepad aberto, na nossa folha de estilo, ok? Mas antes eu já vou aqui no nosso index, eu vou aqui na barra de ferramentas executar e vou abrir aqui no Google Chrome. E perceba que o site que nós estamos desenvolvendo, ao diminuir a tela, ele não se ajusta. Então nós vamos aí aprender a ajustar o nosso site. Vou aqui maximizar a tela. Para o Google Chrome existe aí uma extensão que nos auxilia a desenvolver aí resoluções para diferentes tamanhos de tela, ok? Então eu vou aqui abrir uma nova aba e vou digitar aí Chrome Story, ok? Você entra ali no link do Google Store e aqui na busca você digita aí Windows Resize. Você já pode marcar aqui extensão para achar mais fácil e perceba que aparece ali esta extensão aqui, o Windows Resize. Para mim aqui já está aparecendo para avaliar. No caso de vocês, ele já vai aparecer a opção usar do Google Chrome. Basta você clicar aí no sinalzinho de mais que essa extensão aí vai ser instalada aí no seu Google Chrome. Vou fechar aqui. O que essa extensão faz? Ela já está instalada aqui para mim. Deixa eu clicar aqui nela. Ela aí te mostra aí várias resoluções, vários presets de resoluções que você pode usar. Quando você clica em alguma, ele transforma aí a janela naquele tamanho. Depois você pode dar aí uma verificada aí nas suas configurações, em settings, e você vai encontrar aí algumas opções. Vou fechar aqui, fechar extensões também. E com ele aqui, clicando aqui no ícone, eu vou abri-lo e marco essa opção aqui, ó, Tool Resist Tooltip. Ao clicar nele, ele me aparece aqui embaixo o Viewport e o Windows. Isso aqui, conforme eu vou diminuindo, ele vai me mostrando a resolução que eu estou. Isso aqui me auxilia a ajustar o site. Então, voltando aqui no nosso Notepad, voltando aqui no nosso estilo, lá abaixo, nós vamos dar início aí ao ajustamento do nosso site. Bom, e a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é colocar aí um arroba, definir aí o nome de média, então o nome screen. Colocamos end para definirmos aí a resolução que nós queremos trabalhar. No caso aqui eu vou colocar entre parênteses. Você pode colocar aqui um min, ok? Ou um max, que é o caso que nós vamos trabalhar agora. Você pode trabalhar ao inverso, não tem problema nenhum. E veja que nós definimos aqui a mídia que nós queremos trabalhar. Então nós precisamos aí, entre chaves, definir as propriedades que nós queremos. E a primeira delas que eu vou mudar, eu vou subir aqui acima só para mostrar para vocês. Perceba que aqui acima o nosso conteúdo ele tem aí uma largura padrão de 80%, ok? Para todas as resoluções. Voltando aqui abaixo, então ao chegar aí no máximo, a largura máxima que nós estamos definindo aqui, ele vai ficar com a nova propriedade que nós definimos, ok? Então aqui eu vou colocar aí, eu vou reescrever a classe. Então eu vou colocar aqui o nosso conteúdo, abrir e fechar chaves novamente, e aí eu vou definir aqui uma nova largura, o width 100%. No entanto, aqui no nosso max width, eu tenho que colocar a resolução que eu quero trabalhar. Então eu coloco aqui 2 pontos e vou colocar aqui 480 pixels. Você pode colocar aqui qualquer tamanho de resolução, ok? Então quando eu diminuir a minha janela e chegar aí a 480, o nosso conteúdo, ele por padrão vai ter aí 100% de largura. O padrão é 80%, ele vai passar a ter 100%. Parece meio confuso, mas você já vai entender já já. Ok? Eu vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no nosso projeto e vou atualizar. Mas perceba que nada aconteceu. Voltando aqui no nosso Notepad, um erro muito comum que frustra aí muitas pessoas, faz as pessoas se irritarem e desistirem, e na hora de definir aí o seu media screen, seja com max ou min width, eles colocam aqui o end sem o espaço, que como eu fiz aqui de propósito.
Se você não dar o espaço aqui, nada vai acontecer, ela não vai funcionar, ok? Então você deve aqui dar um espaço depois do end, deve ser desta forma aí. Então agora eu vou dar um Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso projeto e vou atualizar. Perceba que agora sim foi aplicado aí a nossa propriedade. Então você percebeu aqui, conforme eu aumento, ele voltou. Conforme eu diminuo aqui, chego aí aos 480, ele fica com 100%. Está aparecendo aqui a janelinha, ele some. É uma versão beta, ok? Então você deve sempre ficar ali clicando. Perceba aqui no meu viewport, aqui por exemplo está em 485, quando eu diminuo aqui em 480, ele automaticamente, a largura aí do nosso conteúdo passa a ser 100%. Então é desta forma aí que nós vamos ajustando o nosso site. Perceba aqui que as nossas caixas estão aí uma em cima da outra. Voltando aqui no nosso Notepad, voltando mais uma vez lá acima, ok? As próximas vocês já vão saber o que nós estamos fazendo. Então voltando aqui, perceba que a nossa caixa 3, ele tem aí uma largura padrão de 24%. Então nós vamos definir aqui, reescrever a classe novamente, caixa 3, e vamos aí definir um widget também de 100%. E Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que as nossas caixas ficaram aí com 100%. Todas as nossas caixas 3, ok? Então diminuindo, ele vai se encaixando. Quando eu volto, passo aí de 480, ele volta aí ao seu tamanho original. Descendo aqui abaixo, perceba que as nossas caixas 6 aí também continuam aí com seu tamanho original. Então nós também devemos ajustá-las. Então nós podemos vir aqui e digitamos aí caixa 6 e colocamos também um widget de 100%. Ctrl S para salvar. Aqui e atualizamos. Perceba que ele já se encaixa aí. Então você pode criar vários tipos de ajustes conforme você achar necessário, ok? Conforme você quiser. Voltando aqui acima, perceba aí que o nosso logotipo está ainda à esquerda, ok? E a ideia aqui é que ele fique centralizado. E o nosso menu, temos aí nosso slide também que está num tamanho desproporcional. Então vamos começar aí ajustando o nosso logotipo. Então voltando aqui, você pode colocar acima ou abaixo, ok? Não importa aqui o lugar que você reescreve a classe, que desde que esteja aí dentro a mídia que você está trabalhando aí a resolução. Então nosso logo terá aqui uma margem left, ou seja, uma margem esquerda de 0, terá um width de 80% e terá um height também de 80%. Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba aí que nosso logotipo com a margem 0 e com tamanho aí de 80%. Que você pode, claro, aumentar ou diminuir, ok? Bom, vamos aqui ajustar agora o nosso menu. Perceba que ele está aí um ao lado do outro. Então voltando aqui nosso estilo, eu vou criar aí o nosso menu li. O nosso menu li aqui terá um width também de 100% e terá um border bottom 1px, né, do tipo solid, na cor cinza. Ctrl S para salvar, vem aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que foi aí aplicado o nosso estilo. Descendo aqui abaixo, veja que o nosso slide aí, ele está aí na altura desproporcional. Então vamos corrigir isso. Voltando aqui no nosso estilo, vamos procurar a nossa classe slide que nós criamos. E perceba que a nossa classe slide, ele está aí definido com um minimum height, ou seja, uma altura mínima de 350 pixels. Então nós vamos aí definir uma altura fixa para ele.
Então eu só tirei o mínimo, deixei RAID. Ou seja, nosso slide tem aí 350 pixels por padrão. Voltamos lá abaixo e vamos reescrever a nossa classe slide. Então, nossa classe slide, abaixo de 480 pixels, terá aí um RAID de 200 pixels. Lembrando que você pode definir a altura e a propriedade que você achar mais apropriado. Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que ele ficou aí com a altura que nós definimos. Ok? Descendo aqui abaixo. Perceba que o formulário ele ultrapassa aqui essa resolução. Ok? Então nós podemos também, deixa eu voltar aqui no nosso notepad, ajustar a tag padrão forma. Perceba que ele ficou de cor diferente, pois não é uma classe que nós estamos criando, é uma tag padrão formulário. E no nosso tag padrão nós podemos definir aí um width de 95%. Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que agora sim ele se encaixou aí na resolução mínima. Então perceba que você pode aí definir diversos outros ajustes, que vai ficar aí ao seu critério. Que você pode diminuir, por exemplo, aí o tamanho do título destaque, caso você queira. Então você pode vir aqui, por exemplo, e definir que o título destaque tem aí um font size de 1M. Aí, Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que os nossos títulos principal, nossos títulos de destaque diminuíram. Ok? Você pode definir também o tamanho do botão, enfim. Eu creio que você entendeu, vou dar aqui um Ctrl Z para voltar. Ctrl S para salvar. Então eu creio que você tenha aí entendido que você vai criar aí uma mídia, vai definir a resolução máxima ou mínima para as propriedades das suas classes, ou as tags padrões, enfim, você vai definir a formatação que você quer de acordo com cada resolução. Muitas pessoas criam em um arquivo separado. Eu, em meus projetos finais, eu crio um arquivo CSS separado com o nome de responsivo e coloco ali as resoluções que eu quero, ok? Claro que aqui pode ser que haja necessidade de fazer um ou outro ajuste, mas você já sabe como fazer, então fica a seu critério ajustá-lo ou não. Então, dando continuidade aqui, eu vou colocar aqui acima, mas você pode colocar abaixo ou não, ok? Eu vou criar aqui uma nova mídia. O procedimento é o mesmo. Screen. End. Não pode se esquecer de dar o espaço aqui. E vou dar aí um max width. E agora eu vou colocar a resolução 680 pixels. E dentro eu vou definir novas propriedades. Lembrando que essas resoluções aqui que eu estou colocando é de cabeça, ok? Você pode definir aí qualquer uma ou utilizar aí nosso plugin para colocar aí as resoluções de telas que você achar necessário. Então abaixo aqui de 480 eu vou reescrever o nosso logo. E o nosso logo ele terá um float none. Por padrão o nosso logo ele está aí com float left, ou seja, ele fica sempre à esquerda, ok? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E preste atenção aqui, todas as propriedades que eu aplico numa mídia acima, ou seja, de 680 eu estou definindo aqui uma propriedade max, vai ser aplicado às demais também. Você pode, como eu falei, colocar aqui o mínimo, que é a resolução mínima para aplicar esses efeitos, ou máximo, ok? Então eu estou aplicando aqui baseado nas resoluções máximas. Então tudo que eu faço acima é aplicado também nas resoluções abaixo. Então vou aqui no nosso site, vou atualizá-lo, vou subir lá em cima no nosso logotipo e perceba que ele está centralizado. Vou aqui maximizando a tela. Perceba que ele voltou aí o seu tamanho natural e continua centralizado. Okay? E deixa eu apertar o botãozinho aqui para aparecer a janelinha. Então perceba que aqui, quando eu chego ali no 680, ele fica centralizado. Ok? Você pode conferir pelo viewport. Quando eu passo, ele volta aí flutuar à esquerda, que é o padrão. Ou seja, então, tudo que eu apliquei ali
abaixo de 680 ele é aplicado nas demais resoluções. Vou definir aqui dentro da nossa mídia aqui também o nosso menu, que terá aí um widget de 100%. Vou aumentar aí também o tamanho do nosso slide, ok? Nosso slide terá uma altura aí de 280 pixels. Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site. Perceba que nada vai acontecer. Veja que a resolução aqui. Veja que o tamanho do nosso slide está padrão. Então, quando eu atualizo, ele diminuiu por padrão. Voltando aqui no nosso estilo, eu vou criar mais uma mídia. E essa terá aí 960 pixels. E terá aí nosso conteúdo com o widget 95%. O nosso menu ali terá um padding, ou seja, um espaçamento interno de 15 pixels. E o nosso caixa 3 terá aí um widget de 48% e terá aí um mínimo, ou seja, uma altura mínima de 370 pixels. Então, abaixo da resolução ou até a resolução 960, a nossa caixa 3, que mede 24%, vai dobrar de tamanho, ok? Então ele vai ficar em 48% e terá aí uma altura mínima de 370 pixels, ok? Você pode aumentar ou diminuir este valor, ok? Caso uma caixa não fique ajustada com a outra, ok? Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que nosso menu já se ajusta, ok? Voltando aqui abaixo, perceba que a nossa resolução se ajusta aí. Conforme nós definimos, ok? Então este aí é o conceito aí de utilização de Media Queries para ajustar aí o site em diferentes resoluções. E voltando aqui no nosso Notepad, como eu já falei, você não pode esquecer de colocar aqui o espaço. Você pode usar o Max Width ou o Minimum Width, ok? Esse aqui eu creio que seja o jeito mais simples de aplicar diferentes resoluções. Lembrando também que a resolução que você aplica aqui no máximo, ele vai ser aplicado a todas as demais aqui, pois nós estamos utilizando o Max Width, ok? Então faça aí outros testes, mude aí os textos, o tamanho dos textos. Aqui, crie outra resolução, por exemplo, Max Width 320 pixels, coloque aí o botão em tamanho menor. Você já sabe como utilizar todas as propriedades, então basta aplicá-las nas resoluções conforme você quiser. Bom, o ajuste do nosso site está feito. Caso tenha algum ajuste a mais ou a menos, você já sabe como ajustá-lo. No entanto, nós estamos trabalhando com a web, ok? Então não há necessidade de fazer nenhum ajuste. No entanto, nós devemos vir aqui no nosso index, ok? E nós devemos aplicar aí uma meta para que funcione aí em dispositivos móveis, ok? Então você pode colocar aqui onde você acha necessário. Eu vou colocar aqui ao final de favicon, ok? Nós já sabemos para que servem nossas metas. Então eu devo colocar aqui o meta name. Essa meta name é o nome de view port, okay? E o nosso content terá aí um widget igual devs traço widget. Coloco uma vírgula, coloco initial, scale igual a 1. Fecho aí o nosso meta. Lembrando que colocar barra no final é opcional. Então esta meta aí faz com que os dispositivos móveis ao acessar o site possam escalar. Você pode colocar aqui 0 também, ok? Caso você não queira que dê zoom aí no seu
na tela, algo que eu não recomendo. Ctrl S para salvar. E para finalizar eu vou aqui abrir o nosso site no Internet Explorer. O site aberto aí no nosso Internet Explorer. Eu vou aqui abaixar a barra. Aí veja aqui nossas caixas. Então, como eu falei, você pode definir a altura mínima para elas. Ok? Então, conforme eu vou aqui diminuindo a tela, ele aqui se ajusta. Aqui ele se ajusta. Perceba que num certo ponto ele não se ajusta mais aqui, ok? Então você pode dizer por quê? Por causa da altura de cada um referente a outro, ok? Então perceba que eu vou voltar aqui no nosso Notepad, vem aqui no nosso estilo, voltando aqui na nossa resolução de 960 pixels, nós definimos aqui uma altura, altura mínima, ok? Então você pode colocar, por exemplo, aqui 400, Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba aí que o problema foi corrigido. Okay? Então você vai testar aí várias resoluções, ok? E vai ajustando o seu site conforme você achar necessário, ok? Eu vou voltar aqui no nosso Notepad, eu vou dar aqui Ctrl Z, ok? Eu vou deixar aqui essa resolução mínima de 370, ok? Que o objetivo é que você aprenda. Então pode ser que alguém copie, não é essa a intenção. Então faça aí, como eu falei, diversos outros ajustes, ok? É bem divertido trabalhar aí com site responsivo, devido através do Media Query você definir aí uma característica diferente para cada resolução da mesma classe, ok? Você escreve uma classe, você reescreve a classe. Então essa aula é bastante importante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.